Olá, galera do Explica, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Aqui é a Jéssica e vamos iniciar mais um estudo de tema, o da semana Consequência da Migração dos Cientistas Brasileiros, conhecido também como fuga de cérebros, né? Um tema bem importante e atual. Então, como de costume, retirei algumas informações dos textos motivadores. A primeira delas define, né, o termo fuga de cérebros. Podemos perceber que é um termo de origem inglesa para descrever a perda de seus profissionais. Então, eles falam, né, especialmente cientistas, engenheiros e a equipe médica, né, os médicos e as enfermeiras. A segunda parte, já no quesito socioeconômico, né, a importância do papel desempenhado por cientistas e técnicos no desenvolvimento econômico, que muitas vezes não é reconhecido, principalmente no cenário do nosso país, e vocês vão perceber mais para frente. Mas, por último, também achei bem interessante é que o governo atual, né, no cenário brasileiro, não tem qualquer política para reter esses cientistas. Então, o governo não faz nenhuma proposta e, na verdade, né, como diz os próprios seus motivadores, entende como um remédio reduzir a formação de doutores. Então, com um corte de verbas, corte de bolsas de estudo, né, é o governo tirando a oportunidade desses cientistas permanecerem em solo brasileiro e no futuro próximo, né, desempenharem seus papéis aqui dentro. Então, coloquei primeiramente alguns causadores dessa migração dos cientistas brasileiros. Não vou ler tudo, então peço que vocês tirem um print ou pausem esse vídeo, façam a leitura sozinha, né? Porque é muito importante, tem várias informações legais, mas algumas que eu quero destacar é a importância de olhar para o que está acontecendo fora do Brasil. Várias universidades no exterior estão criando programas de atração de talentos internacionais. Então, não é muito difícil de vocês conhecerem, né, terem alguém da família ou algum amigo distante que teve a oportunidade de estudo no estrangeiro, ou ganhou uma bolsa ou foi convidado, porque as universidades de fora elas estão interessadas em pegarem uma pessoa que já tem toda a sua formação, né? Então, para você criar um estudante, tem um gasto, né? O governo tem um gasto, principalmente de escola pública. Então, quando ele chega no ápice do conhecimento, né? Quando ele finalmente gerará frutos para o seu país, os países de fora, né? Acabam propondo coisas melhores do que nós temos por aqui. Então, é bem importante olhar para esse lado. Outra coisa que preciso destacar é que todas essas informações eu tirei da revista de São Paulo para a BBC News Brasil. Então, se vocês utilizarem uma dessas informações, é de extrema importância que coloquem a fonte, tá? Não pode se colocar dado nenhum sem a fonte, sem mencionar de onde está vindo. Um outro ponto é que realmente é bastante atrativo para um profissional no início da sua formação sair do país, né? Ter essa proposta, até porque vocês verão em alguns relatos que eu separei que as bolsas de pesquisa do Brasil não são tão altas assim, tendo em vista do trabalho dificultoso que é, né, viver de pesquisa. Então, uma fala que chamou bastante minha atenção é, entre aspas, eu temia, por exemplo, ficar sem bolsa no meio do curso. Então, já aconteceu várias vezes, né, por exemplo, o corte do Ciências Sem Fronteiras, que foi estipulado pela Dilma Rousseff, né, faça uma pesquisa desse programa e de quantos estudantes que tiveram que voltar para o Brasil por conta dessa bolsa que deixou de existir no meio da formação deles. Sinto que não tem espaço para mim, pelo menos não agora. Decidi dar um tempo para minha cabeça. Então, mais um relato desses cientistas que saíram do Brasil, falando também que se sentiam desvalorizados sem benefícios do vínculo empregatício. Então, né, alguns fatores que ocasionaram na migração desses cientistas brasileiros, nós podemos concluir que realmente desvalorização, o risco das bolsas serem cortadas e vários outros problemas. Agora, o ponto principal: quais são as consequências da migração dos cientistas brasileiros? O primeiro deles é que, para um país com economia complexa como a do Brasil, é preciso agregar valor tecnológico aos seus produtos. Em vez de apenas exportar matérias-primas, o ideal seria dobrar ou triplicar o número de doutores. Explicando para vocês de uma forma mais clara, usando o exemplo da Covid-19. O Brasil está, sim, realizando pesquisas para criar, né, a vacina nacional,
Mas as maiorias das vacinas que já estão em solo brasileiro foram desenvolvidas lá fora. Um exemplo delas é a vacina da Oxford, que foi desenvolvida lá fora, mas na equipe do desenvolvimento nós tínhamos vários brasileiros. Então, para o Brasil comprar essa vacina, né, que foi desenvolvida por mãos brasileiras, é bem contraditório. Então, se houvesse o investimento da ciência aqui, talvez esse cenário não seria desse jeito. Segundo ponto dramático é que perdemos os melhores pesquisadores e que nos substituirão no futuro, levando consigo todo o investimento feito com recursos públicos e o conhecimento altamente especializados que eles detêm. Um erro estratégico que será sentido em alguns anos com um apagão científico em várias áreas. Então, foi o que eu falei para você, que cada um desses pesquisadores foi um custo, sim, para o governo. E bem no momento que eles estariam, né, gerando os frutos, cortaram essas verbas. Então, é um problema, sim, e acredito que sirva para vocês escreverem uma boa argumentação. Sendo menos pessimista, sem investimento, sem incentivo, será feita ciência de baixa qualidade e os avanços serão pífios. Novas tecnologias não serão desenvolvidas ou as já existentes não serão aperfeiçoadas. Nós tornaremos ainda mais dependentes de outros países e de multinacionais em termos de ciência, tecnologia e cultura. Então, realmente, né, o exemplo da vacina é o melhor que eu consigo dar para vocês, mas pensem em outras coisas, né? A gente consome muita matéria de países estrangeiros que poderiam estar sendo desenvolvidas no solo nacional. Por último, já o país que perde tais cérebros perde ao mesmo tempo um grande potencial de inovações e desenvolvidas por seus nacionais, mas para outra nação. Isso causa um enorme dano à economia e ao desenvolvimento de países pobres, que carecem desses profissionais e poderiam ser usados, né, o conhecimento dos mesmos. Então, realmente, anexei para vocês várias consequências dessa migração dos cientistas brasileiros. Aqui tem mais algumas, né? Então, a perda ao mesmo tempo de um grande potencial de inovações. Agora, repertório, mais uma vez, a Constituição Federal, procuro sempre trazer aqui, que é uma coisa que agrega muito para vocês como cidadãos, né? Mas também na redação do Enem. Então, 2 artigos. O primeiro deles fala sobre educação, dei uma lidinha, não vou me estender, mas o segundo eu acho bem importante, que é o artigo 218, que diz o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a tecnologia e inovação. Não preciso nem falar se isso realmente está sendo feito na prática, né? Mas fica aqui a reflexão para vocês e essa ideia de repertório. Trouxe também algumas imagens apenas para reflexão, várias manchetes, né, de cientistas brasileiros que estão sendo destaques lá fora em tempos de pandemia, né? Então, cientista brasileiro encontra proteína-chave para tratamento do Covid-19. Pesquisadora brasileira na Inglaterra fala sobre os testes. Pesquisadora brasileira integra a equipe que vai testar fármacos contra o coronavírus. O Brasil se tornou protagonista, diz pesquisadora da vacina em Oxford. Então, assim, quão protagonista o Brasil está sendo, né? Realmente é bem importante vocês estarem fazendo essa reflexão. Trouxe aqui também um destaque, que é a imunologista Daniele Ferreira, que está à frente de um dos centros que verificam a eficácia da vacina contra o Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Trouxe para vocês aqui, né, tudo sobre a Daniela Ferreira, para vocês darem uma conhecida, e destacar que ela teve a formação na Universidade de São Paulo. Então, realmente, assim, é um fruto do nosso país que está fazendo muito sucesso lá fora. E por último, mas não menos importante, alguns repertórios que não vou explicar, mas já deixei a aplicação em alguns parágrafos. Então, o artigo 218 da Constituição Federal, o Vale do Silício, que também é um polo tecnológico dos Estados Unidos que possui principalmente mãos não americanas, né? Então, realmente é bem importante vocês estarem dando uma pesquisada e uma lida sobre o Vale do Silício. O livro Eu, Robô, e uma frase de Aristóteles para que vocês possam utilizar nessa e muitas outras redações. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, galera. Bons estudos para vocês, boa escrita de redação e até mais.